Já tá, acho que já está no ar, né? Boa noite, pessoal. Exato 8 horas. É, nós tentamos fazer mudanças no local, equipamento, tudo, mas só que algumas coisas não deu certo. E às pressas eu vou voltar a transmissão para o celular. Então tentando fazer transmissão via notebook para poder compartilhar fotos e tudo mais, só que infelizmente não deu certo por enquanto, tá? Então nós vamos fazer a moda antiga através do celular. Ah, tá aqui TM, Jorge. Ah, a dona Irene também está assistindo, né? Marcos. Bom, gente, hoje nós vamos fazer o live em duas partes, como nos últimos 2, 3 encontros. Primeira parte sobre a vida do seu Nakama Kamakichi, né? Quem conseguiu ler o texto antes vai aproveitar legal. E a segunda parte, nós temos uma história muito interessante, muito curiosa, que é sobre doação de porcos que Okinawa recebeu logo após a guerra, tá? Apesar de assunto não ser do Kincho nem do Chojinkai, mas por ser uma história muito, muito interessante, muito legal, com certeza vocês vão gostar de conhecer, tá bom? Bom, a história do Kamakichi-san, diferente de outras histórias até agora contadas, esse texto não é texto do autor, não, do próprio, tá? É um livro que pessoal da prefeitura não, distrito de Jacá, escreveu, né? E então não é ele que está falando, tá? Bom, o Kamakichi-san nasceu em 1902, tá? No bairro de Yaka, distrito de Yaka, e Agô é Fukama, né? E filho do Bunzo-san. E quando estava na quarta série, o pai decidiu vir para o Brasil e trouxe pai e o filho, só os dois vieram na primeira viagem. Eles vieram na frente dos demais, né? A viagem que ele veio, na verdade, é segundo grupo do pessoal do Iacá aqui no Brasil. 2 anos antes, em 1912, tinha vindo o primeiro grupo e o segundo grupo de Iacante veio em 2014, tá? E o Kamakichi-san estava na quarta série de primário, só que abandonou o curso e veio para o Brasil, né? E quem chamou uma outra família que tinha vindo na primeira viagem, Nakama Matsukichi, ele que chamou para poder vir aqui para o Brasil, né? Chegando no Brasil, ele foi para a região de Araraquara. Aqui no livro diz Araraquara, sem linha, Araraquara, Taquaritinga, estação Taquaritinga e a colônia Palmeiras. Não é bem colônia, deve ser uma fazenda ou uma região agrícola daquela época, tá? Então, provavelmente Taquaritinga, município de Taquaritinga de agora, é que antigamente os endereços não eram como aqui hoje, né? Região tal, distrito que nem Bauru, Campinas e tal. Estado de São Paulo eram divididas pelo mesmo efeito da colônia japonesa, por consulado, pela linha de trem, né? Essa Taquaritinga tinha uma linha que eles chamavam de linha Araraquara. Como tinha, na semana passada, comentei, linha Juquiá, Santos Juquiá. Então, não era chamado de região, conforme a linha de trem.
né? No interior, o pessoal, os antigos conhecem bem a linha paulista, linha mogiana, linha sorocabana. Então, o estado de São Paulo era dividida conforme linha de trem, tá? Então, na região, linha Araraquara, cidade de Taquaritinga, a colônia Palmeiras ou Fazenda, não tenho como identificar com precisão, tá? Veio como contrato de trabalho. Só que, para variar, quem já conhece a história de imigração sabe muito bem que muitos tiveram condições de trabalho muito ruins, né? Diferente do prometido, então tiveram problemas, suportou 6 meses somente, rescindiu o contrato e foi para Santos, como a grande maioria do Tinante, né? A maioria que saía do emprego ia para Santos por ser, sei lá, de repente, cidade de origem, né? Cidade onde começou aqui no Brasil. Sendo em Santos, vendia jornais, foi lavar prato nos restaurantes e tudo mais. Só que, muito interessante, o Kamakitsan. Kamakitsan, normalmente o pessoal pensa em trabalhar para ganhar dinheiro, né? Só que o Kamakitsan foi um pouquinho diferente. Ele primeiro, antes de pensar em ganhar dinheiro, ele queria aprender português, o que não é muito comum do imigrantes da época, né? Porque imigrantes da época só queria ganhar dinheiro quanto antes, juntar e ir de volta para o Okinawa. Mas com a intenção de poder aprender a língua mais rápido, né, com o menor tempo possível, ele foi trabalhar de empregado, né, doméstico. Foi trabalho de doméstico para poder praticar a língua portuguesa, tá? Foi trabalhar na casa de um capitão da Marinha. E quando esse capitão, por necessidade profissional, transferido para Rio de Janeiro, acompanhou a família, né? Porque é tipo doméstico que morava com o patrão, tá? E acidentalmente aqui comenta que quebrou uma lembrança valiosa que o capitão tinha ganho no casamento dele e o Kamakitsan ficou muito sentido, assim, com o sentimento de culpa, né, de ter quebrado e acabou se demitindo mesmo e voltou para São Paulo, né? Voltando para São Paulo, município de São Paulo, provavelmente por falta de outra opção na hora, ele voltou a trabalhar como doméstico para uma outra pessoa, para outra família. Trabalhou um tempo, mas aí quando ele percebeu que, poxa, trabalhando de doméstico não tinha muito futuro, né? Aprendia um pouco a língua rápido, mas em outros aspectos não tinha possibilidade de evolução. Então, pediu demissão e foi morar com os pais que moravam em Juquiá, região de Juquiá, Itariri. Desculpe, Pedro de Toledo. Foi morar junto com os pais e nesse local, importante, ele veio pai e filho, mas quando o Kamakitsan foi encontrá-lo, a mãe já estava junto, né? E na região de Pedro de Toledo, naquela época, havia, primeiro, colônia de Otinante, começou a plantar muito arroz na região. Só que teve um período que deu problema de praga e tal, e a produção de arroz foi meio que extinta e todo mundo, a maior parte, migrou para banana. Então, eles também acompanhou, plantou arroz, plantou banana. E a família da Cama começou a plantar cana-de-açúcar com a intenção de montar alambique, produzir pinga, ou aguardente, né? E essa atividade foi a principal renda deles durante uns 20 anos. Com o alambique eles conseguiram ter um padrão de vida mais tranquilo, ter um bom rendimento e tudo mais, tá? Aí, em 1924, né, casou-se com uma conterrânea, Oshiro Hide-san, filha do Oshiro Mansuke. Oshiro Mansuke é companheiro de viagem do Kamakitsan. Vieram no mesmo navio, no mesmo grupo, o pai. E enquanto eu estava fazendo tradução, até nesse momento, eu achava que Hide-san fosse Nisei, porque na listagem de passageiro não consta o nome da Hide-san. Ou seja, o Mansuke-san
veio com um filho, e a Hide-san não estava na lista. Então eu tinha achado que tivesse nascido aqui. Mas no final da tradução diz que ela é Issei. Então provavelmente, como a mãe da Kamakitsan veio depois, não no viagem junto com o pai, tá? Hide-san aqui não diz, mas depois descobri que Issei casou com Hide-san e tiveram 4 filhos e 5 filhas, né? No livro mesmo comenta, Kamakitsan, apesar de ter abandonado o curso primário na 4ª série e vindo para o Brasil, era uma pessoa bastante, vamos dizer assim, que valorizava estudo, né? Estudo, educação. Então, apesar de formalmente não ter frequentado escolas no Brasil, sempre nas horas vagas procurava se inteirar, aprender. Então, era uma pessoa bastante culta, autodidata, totalmente autodidata, mas com bastante conhecimento, com bastante cultura, né? Com essa condição, na região de Pedro de Toledo, ele exerceu durante muitos anos cargo na diretoria da Associação Japonesa da região de Pedro de Toledo, né? E sempre isso é uma coisa que eu cheguei a conversar com a filha do Kamakitsan durante a semana, no preparativo do texto. Kamakitsan sempre caracterizou o texto aqui, sempre dá essa ênfase, mas a própria filha confessou que realmente o pai sempre foi muito solícito até demais. Muitas vezes deixava o trabalho dele para poder ajudar as pessoas, quem estiver precisando, a associação está precisando. Ele nunca recusou ajudar as pessoas, a tudo mais, né? Então, dá muita ênfase para esse lado do Kamakitsan. Então, era muito respeitado, muito bem visto, muito querido para a comunidade, tá? Só que depois do casamento e tal, começou a ter um problema muito sério. O que foi? Agravamento do relacionamento Japão com os Estados Unidos, que foi entrando, caminhando para a guerra, né? Mas pouco antes da guerra, provavelmente, naturalmente, a família não tinha ideia de que a guerra ia começar em breve. Os pais do Kamakitsan, senhor Bunzo-san, a esposa, queria voltar para o Japão, né? Já tinha um pouco de idade, queria voltar para o Japão. Isso em 1939, 2 anos e meio antes do início da Segunda Guerra Mundial. Só que na hora de voltar, em vez de voltar só casal de velhos, quis levar 2 netos com a intenção de levar para a escola, né? Estudar no Nihon, né? Fazer alguns anos de estudo para depois voltar com formação japonesa, da cultura, né? Com educação, tradição japonesa, né? Foram os 4 para lá. Só que, como foram 1939, 2 anos e meio antes da guerra, o que aconteceu? Logo depois começou a guerra e não conseguiu voltar para o Brasil. Ficaram mais algum tempo lá, né? Naturalmente, o Kamakitsan, muito preocupado com a situação dos 2 filhos, do pai e da mãe, no Japão, na guerra, e depois pós-guerra, aquele sofrimento, tudo mais. Só que Kamakitsan não podia fazer muita coisa de ajudar por aqui, porque surgiu no Brasil um problema tão sério quanto que alguns, os mais velhos, devem conhecer, divisão da comunidade japonesa no Brasil, entre grupo dos que não aceitavam a derrota do Japão, falando que era tudo expressão da moda hoje, fake news da imprensa brasileira, a imprensa americana, de que o Japão jamais ia perder a guerra e tal, e achava que era tudo fake news para enganar a população, né? E um número bastante grande, não é pouca gente, tá? Era muita gente que achava que o Japão teria vencido a guerra, e os que aceitavam a derrota do Japão, porque todo noticiário, jornal,
todo mundo falava da derrota do Japão, né? E quem aceitava era mal visto na comunidade japonesa. Alguns sofriam bullying, pressão. Chegou a ser registrado alguns casos de assassinatos. Tivemos assassinato, o número de oficiais eu não estou lembrado direito, mas acho que 17 japoneses foram assassinados nessa fase pós-guerra, na briga dos Kachigumi, grupo dos que acreditavam na vitória do Japão, e os Makegumi, aqueles que aceitavam a situação do Japão derrotado, né? E essa confusão era tão grande nas comunidades, principalmente dos interior, né? Quem conhece um pouco a comunidade interior vai saber que havia comunidade onde a presença de Nikkei era muito grande, tinha muito Nihonjin. Numa cidade pequena tinha muito Nihonjin. Então, eles, quando criou esse clima de rivalidade, começaram a ter dificuldade de garantia de segurança. O Kamaksan sentiu que não conseguia oferecer sequer segurança para os filhos. O que ele fez? Vendeu todos os bens que tinha, que levou décadas de trabalho, sacrifício, vendeu tudo o preço de banana, como diz, né? Somente para poder desfazer, pegar a família e mudar para São Paulo. No livro em Nihongo, livro aqui, ó, desculpe. Né, no livro diz que ele praticamente fugiu, escondido, saiu do Pedro Toledo meio escondido para não chamar atenção, para vir para São Paulo, uma cidade grande, onde a comunidade japonesa é diluída de tal forma que o risco era menor. Né? Então, mesmo que ele quisesse ajudar os filhos, os pais de Okinawa, não tinha nem condições de oferecer segurança para os filhos do Brasil. Né? Bom, mudando para São Paulo, ele teve que mudar completamente de vida. Ele que viveu boa parte da vida só na agricultura, tal, do interior, tiveram que se adaptar à vida da cidade e partir para algum tipo de comércio. Nesse período, eles sabe que uma pessoa tenta, se esforça, mas não consegue se adaptar, o resultado não vem, os ganhos são insuficientes para sustentar e muitos filhos que tinha. Então começou a sentir muita pressão e nessa fase atacou o estômago, desliza o estômago aqui, tá? Se a família estiver ouvindo, tiver informação melhor, depois me mande. No livro diz que ele começou a ter problema de estômago e teve que se afastar, teve que ficar de repouso, não conseguia trabalhar. Nessa condição que aconteceu, a esposa Hide teve que tomar frente dos negócios, apanhando do comércio, não sabia nada do comércio, mas com o tempo ela foi aprendendo, melhorando a atividade e em uma certa altura ela mudou para feira, ela passou a ser feirante. E nessa época já os filhos já estavam, os mais velhos já podiam ajudar e com isso começou a entrar numa fase mais tranquila, né? E na feira depois começou a dar tanto certo de que ele esteve em uma fase economicamente muito bem e tinha até fama aí, o pessoal falava que era dona do dinheiro aqui, né? Mesmo assim, o comerciantes da época gostava muito porque ela também não recusava ajudar as pessoas. Se o colega se mantinha ou o tenente precisava, até chegava a emprestar dinheiro. Tá? Bom, aí com o tempo, nesse período, logo depois das feiras e tal, o Kamaki-san, para avaliar, ajudando a comunidade, ele foi dirigente da Associação Okinawa do Brasil. Deixa eu fazer um pequeno comentário meu, que no texto não diz, mas durante muito tempo no Brasil haviam duas associações de Okinawa independentes e em certos aspectos até meio que de relacionamento difícil. Okinawa Kenjinkai
cuja matriz fica na Liberdade, que todo mundo conhece como Rombo. E tinha uma associação que não se bicava entre eles, Nihongo é Okinawa Kyokai, matriz ficava em Diadema. Aí ficava, não, fica em Diadema, né? Eram duas associações independentes, tá? Não tinha muito bom relacionamento. Kamakitsan pertencia ao grupo do Associação Okinawa, não Kenjinkai. Kenjinkai é da Liberdade e a Associação Okinawa era de Diadema. E ele era dirigente dessa Associação Okinawa, filial Tatuapé. Mais de 5 anos ele foi dirigente. Inclusive, no livro conta uma fase que o Shiroma Zenkichi, que era dirigente do Associação Okinawa, para poder editar um livro comemorativo 50 anos de imigração de Okinawa, rodou o Brasil inteiro visitando o Tinante e tal, e Kamakitsan fez companhia. Para todo onde ele ia, o Shiroma-san ia junto. Chegou a viajar tanto no Brasil que tinha momentos que era confundido com ladrão, não recebido, e tinha pessoas que não queriam atender, dispensava na porta, não deixava entrar em casa. Diz que teve dia que teve que pousar, dormir a relento, sem lugar descoberto, porque não tinha onde dormir, né? Então passou dificuldade, mas sempre solícito, sempre ajudando a comunidade, ajudando a associação, né, para poder completar o livro. Inclusive, eu já vi esse livro, eu não tenho esse livro, eu vou pedir, inclusive, o São Paulo, Família Afuso, no São Paulo, Aracaki, tem esse livro, eu vou pegar emprestado, vou ler, e se tiver alguma coisa interessante para Shimanchu, depois eu vou incluir na lista dos textos para ser traduzido para vocês, tá? Me parece que tem algumas histórias interessantes de Shimanchu naquele livro. Eu já vi, eu vou pedir emprestado para ler para vocês depois, poder traduzir depois, tá? Bom, aí só mesmo para finalizar a história do Kamakitsan, no livro diz o seguinte: praticamente todos os imigrantes de Okinawa antes da guerra vinham para o Brasil com a intenção de ganhar dinheiro rápido e poder voltar para Okinawa. Só que chegando aqui, as condições bastante difíceis, não conseguia atingir o objetivo de juntar dinheiro, né? E enquanto estava lutando, quando percebeu, começou a guerra. Começou a guerra, relações colotadas, você não conseguia voltar para o Japão. E o Okinawa envolvido na guerra e com dificuldade e tudo mais, acabaram, grande maioria dos imigrantes antes da guerra desistiram de voltar para Okinawa nessa fase e tiveram que aceitar a situação de ser morador permanente do Brasil, né? Pós-guerra, muita gente já veio para ficar aqui, tá? Mas antes da guerra, praticamente todos vieram com a intenção de ficar só uma temporada. Dekasegi, popular Dekasegi. Pós-guerra, não. Pós-guerra, a maioria já vieram com a intenção de ficar, tá? Porque dificuldade do Okinawa meio que empurrou para a imigração. E para Kamakitsan, quando as coisas estavam melhorando, e estava tendo condições de pensar em fazer uma viagem, não de retorno, mas de viagem, de passeio para Okinawa, começaram a preparar tudo mais, novamente ficou doente, ficou acamado e acabou falecendo sem realizar os grandes sonhos da vida dele, que era visitar Okinawa e encontrar o filho. Desculpe, o filho, tinha mandado um filho mais velho, Tatsuo-san, e uma filha bem mais nova, esqueci o nome da filha. No livro consta como Minen, mas a família diz que o nome dela é Mineko, tá? Mas o livro está dizendo Minen. Então, a menina, a filha Minen, ela foi, a família conseguiu chamar de volta
em 1952, depois de 13 anos, ficaram separados 13 anos, ele chamou depois de 13 anos. Acho que Dona Mineko-san parece que já é falecida, mas os filhos dela moram aqui e tal. Eu, inclusive, cadastrei no o Facebook do Tojinkai esta semana. E só que a esposa, graças a Deus, conseguiu visitar, realizar o sonho. Foi em 74 para Okinawa a primeira vez. E depois disso, diz que conseguiu viajar mais 2 vezes. 3 vezes foram para Okinawa, até a morte dela em 1991. Né? Eu achei essa história muito interessante, porque imagina você tem um filho, 14, 15 anos, manda para Okinawa e começa a guerra e não conseguiu voltar mais. Né? A filha conseguiu trazer tal. Então, parece que o Tatsuo-san já esteve algumas vezes no Brasil, né? Conheceu a família daqui e tudo mais. Mas é uma história interessante, às vezes em alguns aspectos bastante dramático, mas bastante atípico, né? Uma vida atípica. E hoje tem bastante descendentes, tem muitos descendentes, né? Infelizmente, alguns ainda não têm muito contato com o Tojinkai. Espero a partir de hoje contar com vários netos, bisnetos do Kamakitsan para as atividades do Tojinkai. Né, Elaine? Elaine deve estar ouvindo. Espero que mais gente, o Marcos na Queima, Marcos tem mandado bastante mensagem para mim. Espero encontrá-lo pessoalmente, tá, Marcos? Bom, história mais uma curiosidade. O seu Kamakichi faleceu em 71, dia 22 de dezembro de 71. 22 de dezembro é meu aniversário. E eu vim para o Brasil em 72. Ele faleceu exatamente um ano antes da minha vinda para o Brasil. Eu espero ter agradado a família na cama, né? Elaine Gnosa, estou vendo aqui, Marcos e vários da família eu acrescentei no grupo do Tojinkai essa semana. Bom, segunda parte do encontro de hoje é sobre uma história, como disse no início, não é do Shimanchu, mas é uma história muito, muito, muito legal. Em 2004, eu estive morando um ano inteiro em 2004 em Okinawa junto com a família, meus filhos passavam um ano lá, né? Para que meus filhos pudessem frequentar a escola em Okinawa, para saber como é que é a cultura japonesa e tal. E nesse ano, naquele 2007, foi montado um grupo teatral de criança, não são teatro profissional amador, na cidade de Uruma, para homenagear, registrar um fato que até então eu também desconhecia, que foi o seguinte: muita gente sabe que Okinawa foi campo de batalha, sofreu muito na guerra, e nessa batalha, na guerra de Okinawa, tinha um militar. Esse nome vocês guardem, que vocês vão encontrar diversas vezes, porque essa pessoa foi muito importante para a história de Okinawa, para a história da colônia Okinawa de Hawaii, tá? Um soldado chamado Higataro. Higasan era militar havaiano, só que durante muitos anos da vida, na infância, morou em Okinawa. Como filho e filha do Kamakitsan, os pais tinham mandado estudar em Okinawa. Então falava Nihongo fluente, falava Hogen, língua de Okinawa fluente, naturalmente inglês também. Então ele foi para Okinawa, na batalha de Okinawa, muito para ser tradutor, intérprete, para poder ajudar a comunidade local. Existem vários fatos, isso é verdade, não é folclore. Muita gente já ouviu falar que o Nihonjin, antes da guerra,
preferiria se suicidar do que se entregar. Isso é civil, não militar, até civil. Então, em diversas situações, havia cavernas onde havia dezenas, às vezes até centenas de civis escondidos, se abrigando, né, na guerra. E muitos deles, por mais que os americanos pedissem para se render, para tentar salvar a vida deles, eles não saíam, preferiram se matar. E muitos grupos se suicidaram dentro da caverna, né? Não saindo, muitas vezes os americanos jogavam, queimava vivo todo mundo que estava lá dentro, se caso não se rendesse. Então, o Higataro, em diversas cavernas, foram lá, conversando em Utinaguti, né? E ele conseguiu salvar dezenas, centenas de civis a se renderem, prometendo que não ia acontecer nada. E o Tirante, na época, não acreditava. Acreditava que se fosse capturada como prisioneira, seria torturada, abusada e tudo mais. O que não aconteceu, naturalmente. Então, Higataro, vocês vão ouvir o nome dele mais vezes, tá? Então, Higataro, depois, inclusive, uma das primeiras aulas que eu dei, a palestra que eu dei, falei do caso do governador que saiu de Kim. Então, Higataro foi o que intermediou, quando ele descobriu o Seiho-san, Matsuoka Seiho, de Kim, ele que levou para os oficiais americanos, apresentou e pediu ajuda dele também para a reconstrução de Okinawa, e o que posteriormente levou ao cargo de governador. Então, Higataro é um cara muito importante na história pós-guerra de Okinawa, tá? Então, como ele soldado, acabou a guerra, depois de um tempo ele foi embora para Hawaii. E, naturalmente, contou para o tenente da Hawaii a situação que Okinawa estava, né? Dificuldade e tudo mais. O que aconteceu? O Hawaii inteiro, Hawaii tinha uma comunidade de Okinawa muito grande, mas muito grande mesmo. Eles constituíram até uma entidade, uma organização, montou um ONG para unicamente para arrecadar dinheiro para mandar para o Okinawa. Não dinheiro, mandar ajudas, né, para Okinawa. E essa entidade, campanha de arrecadação, diz que envolvia até programa de rádio. Diariamente alguém ia no rádio, comunicava, tentava, tal. E arrecadaram na época valores equivalentes de $50.000 da época, o que diz o pessoal que seria equivalente hoje a $500 mil, tá? Pegou esse dinheiro e compraram porco vivo. Eles não queriam dar carne de porco, queriam mandar porco vivo, porque na guerra, se morre gente, imagina os porcos, né? Não vão ter proteção. E além do mais, as pessoas que estavam em dificuldade comiam qualquer coisa para poder sobreviver. Então, os porcos que, segundo o registro, antes da guerra tinha mais ou menos 100 mil porcos vivos, né? Foi praticamente dizimado, não tinha quase mais porco. E isso afetava a alimentação da população pós-guerra. Então, esses lutinantes compraram 550 porcos, não Hawaii, que não tinha tudo isso, compraram no interior dos Estados Unidos. E a Marinha Americana contribuiu transportando desses porcos em navio militar, sem cobrar frete, né? Provavelmente navio cargueiro, algum navio cargueiro dos americanos, e embarcaram dos Estados Unidos por Okinawa. Segundo o relato, diz que foi uma viagem muito difícil. Imagina, você criar porco na terra já é trabalhoso, aquele cheiro bastante desagradável, tem que dar banho praticamente todo dia para garantir a saúde do porco, tudo mais. Tudo isso no alto mar, o navio balançando, porcaiada lá, tudo, né, com dificuldade, a ponto de vários porcos morreram na viagem, né? Não conseguiram salvar todos, mas foram escalados 7 Nisseis de Hawaii só para cuidar dos porcos. O navio tinha mais 23 marinheiros, mas os marinheiros têm função administrativa da operação da viagem, né? Provavelmente deve ter ajudado, mas
criação, proteção, alimentação do porco desses 7 utinantes. Tem a foto no material que distribuí para vocês, tá? E levaram para o Okinawa. Os porcos que chegaram para o Okinawa não foram abatidos, o utinante não comeram esses peixes. Distribuíram todos os porcos como matriz para a região de Okinawa inteira, né? Para que fossem reproduzidos e para repovoar, né? Porcos para garantir alimento do médio e longo prazo. Segundo o governo de Okinawa, diz que em 8 anos depois a população de porcos de Okinawa tinha voltado, tinha aumentado além da população anterior da guerra, que era de 100 mil, foi para 148 mil, 8 anos depois. Né? Então, o porco que eu comia em Okinawa quando eu era criança era descendente do porco dos americanos, não eram porcos nativos do Okinawa. Então, como esse feito era muito importante na época, Okinawa agradeceu muito por o trabalho desse utinante de Hawaii, desses 7 rapazes que trouxeram os porcos. Então foi feita essa peça teatral, fez um sucesso danado na época, a ponto de levar a criançada para a exibição em Hawaii, né? Bom, só que história do Hawaii, do porcos que vieram do mar, né? É isso aí. A relevância desse ato é tanto que tem um monumento em Urumachi sobre esse fato. Governador de Hawaii, em 2018, instituiu o dia do Imaru, no dia que os porcos chegaram em Okinawa, 27 de setembro, acho. E 70 anos depois, né, comemorando essa data, constituiu o dia do Imaru, em nome Imaru mesmo, tá? Em Hawaii. Esse dia é conhecido em Hawaii como dia do Imaru, tá? Então, um fato bastante relevante que ajudou a população de Okinawa pós-guerra. Queria comentar 2 coisinhas completando isso aí. As ajudas que vinham do exterior para Okinawa, que nem o caso do porco, realmente era importante, gente. Eu era criança e eu nasci, não é logo depois da guerra, já fazia um tempo razoável. Eu nasci em 61, então já fazia um tempo um pouco maior. Mas nós recebíamos, de vez em quando vinha caixas de encomenda dos meus primos de Los Angeles, que mandavam material escolar, roupas. Como era muito criança, não sei se eram roupas usadas ou não sei, mas recebíamos presentes de material escolar, roupas, às vezes algum tipo de alimento. Então, e era uma alegria danada. Então, o povo de Okinawa foi muito ajudado pelos imigrantes que saíram de Okinawa antes da guerra, se deram relativamente bem e tinha condições de ajudar Okinawa pós-guerra. Então, realmente essa ajuda ocorreu e o povo de Okinawa hoje é muito grato por essa ajuda no momento mais que Okinawa precisava. Motivo pelo qual hoje tem o Chanchi Taikai. Tudo isso é fruto desse... quando o Chanchi precisava, foi para o exterior, e quando o Okinawa precisava, o pessoal do exterior ajudou o Okinawa, né? Então esse vínculo, essa relação é importante e é muito valorizado, não só aqui fora, mas também em Okinawa, tá bom? E para finalizar, sobre porco. Eu, na infância, lembrava que o pessoal antigo falava que porco antigamente era mais gostoso, que porco naquela época, na década de 70, não era tão gostoso quanto de antigamente. Eu ouvi crescer isso aqui, não entendia nada. Em mais ou menos 30 anos atrás, no material eu devo ter anotado a data. Um grupo de pesquisadores conseguiu reconstruir um animal que foi extinto, porco que
era criado em Okinawa muito tempo atrás. É uma raça que foi trazido da China, para ser preciso, no século XV, tá? 600 anos atrás, foi trazido um tipo de porco que nós hoje conhecemos como agu. Se você for para Okinawa falar porco agu, seria o mais ou menos equivalente a wagyu. Quem conhece carnes nobres sabe que o wagyu é carne de boi dos mais caros do mundo, né? Boi criado no Japão com raça especial e tudo mais. Então, hoje em Okinawa está criando uma raça nobre de porco, raça Agu. Então, na verdade, essa raça foi extinta. Só que mais ou menos uns 30 anos atrás, alguns laboratórios conseguiram, vamos dizer assim, reconstruir. Pegou o porco que tinha, misturou com javali e tal, e depois de quase 10 anos de trabalho, conseguiram chegar numa raça muito próximo, né, geneticamente muito próxima ao porco de antigamente, que chama-se agu. É um porco muito menor, tá? E deixei foto no material, tem pele bem escura, é um porco preto. Só que não basta ser preto, tá? Além da cor, tem algumas características muito interessantes. Parece que a gordura do porco agu derrete muito fácil com 30 e poucos graus, amolece. Então, parece que para digestão melhor, tudo mais. O gosto, segundo quem conhece, não tem comparação, né? Só que produz metade de carne num tempo de crescimento dobro do porco comum. Então, é uma espécie de porco, valor bem diferente. Mas hoje é moda. Inclusive em Kim tem alguns criadores de agu, já considerado marca de Kim, já tem uma espécie de, como diz, já é conhecido, tem um valor no mercado bastante valorizado, tá? Kim também tem alguns produtores. Então, quem for para Okinawa um dia, experimenta comer agu. Vocês vão ver que é completamente diferente do porco que vocês já têm comido até hoje, tá? Bom, deixa eu ver se tem alguém fazendo alguma pergunta. Nós tentamos melhorar, tá? Usar notebook não deu certo, estou usando celular, mas hoje eu estou conseguindo ler as perguntas. Bom, pergunta. Alguns estão comentando, o Jorge está falando aqui, quando eu ia ter Pedro de Toledo, eu lembro de ter ido até o local que fazia beneficiamento de arroz perto da casa da minha tia Yoshi, a dona Yoshi Afuso, né, que nós conversamos acho que na semana passada. Marcos Nakema, bom saber quando acabou. Bom, Marcos, precisamos conversar, tá, Marcos? Ricardo Nakama, muito obrigado, Ikeração, por contar uma história tão linda da vida de Nosoji Oba. Com muita luta, sacrifício, desencontros, muito orgulho e feliz para nunca esquecermos de onde viemos. Bom, gente, eu espero que tenham gostado. A semana que vem eu vou traduzir primeiro personagem imigrante pós-guerra, né, da família Fusso. Agora me fugiu o nome da Albaçam. A mãe do Paulo, do Jorge Afusso. Vou traduzir. E também trago alguma história de Okinawa, de Shimanchu, interessante, que nem o caso do porco. Tá certo? Espero que tenha gostado. E desde que eu tive essa ideia de fazer tradução do texto dos nossos senpais,
Eu tenho recebido muita solicitação de inclusão de nomes para o grupo do Kinchojin. Sinal que tem despertado o interesse do pessoal aí, né? É bom saber de Tiambachan da gente, o que fizeram, né, como sofreram ou não. Então, vou continuar fazendo esse trabalho para vocês e espero que vocês tenham um pouco, desculpe a expressão, mas espero que vocês confirmem mais ainda. Com certeza todos vocês têm orgulho da origem, mas podem ter realmente orgulho da origem de vocês, tá? Espero que todos vocês fiquem com mais convicção ainda, né? E orgulho de ser Nikkeijin, orgulho de ser Utinancho e, por que não, orgulho de ser Shimanchu Kinchu, tá bom? Obrigado pela audiência, até terça-feira que vem, tá? Bye, bye.